Olá pessoal, hoje vamos trocar uma ideia com o Diego a respeito do manejo nutricional da cultura do trigo, mais especificamente sobre nitrogênio. Vamos para o campo. Pessoal, estamos cada vez mais perto do ponto ideal para realizar a adubação nitrogenada na cultura do trigo. Como é um momento de grande importância que vai nos garantir o potencial produtivo da lavoura, é extremamente importante que a gente atinja um maior nível de eficiência nesse processo. Então, Diego, como nós podemos aumentar a eficiência da adubação nitrogenada e quais as ferramentas que nós temos disponíveis para isso? Você menciona o maior aproveitamento da adubação nitrogenada, né? No entanto, primeiramente é importante nós termos o conhecimento da quantidade de nitrogênio a ser aplicada na lavoura, né? E essa quantidade de nitrogênio a ser aplicada ela é determinada pela expectativa de produtividade do agricultor e pela demanda nutricional que o trigo tem de nitrogênio, que segundo alguns autores gira em torno de 28 quilos por tonelada de grãos a ser produzida. Uma vez determinada a quantidade de nitrogênio a ser aplicada, devemos também ter o conhecimento que nesse estágio em que a cultura se encontra, parte desse nitrogênio já foi disponibilizado via adubação de base, né? Com isso, sabemos o quanto ainda devemos suplementar de nitrogênio para a cultura agora em cobertura. Aí entramos na parte da eficiência dessa aplicação nitrogenada em cobertura, que leva em consideração a fonte de nitrogênio que está sendo utilizada, as condições para a aplicação e o estágio ideal para fornecimento desse nitrogênio para que tudo isso em conjunto lá no final resulte em maior produtividade para o agricultor, que é o que interessa para ele, né? Quando falamos em fontes de nitrogênio, a mais comumente utilizada pelos agricultores é a ureia comum, né? Que tem uma alta concentração de nitrogênio, em torno de 45%, e um menor custo em relação a outras fontes, como um sulfato de amônia, como nitrato. No entanto, as perdas de nitrogênio, quando é utilizada a ureia comum, elas são muito maiores que essas outras fontes. Tem autores que em alguns trabalhos mencionam que essa perda ela pode ser de 25% a 30% normalmente, mas podendo atingir até 70% dependendo das condições a qual essa ureia é aplicada na lavoura. E aí nós temos algumas tecnologias disponíveis hoje no mercado, que seria a ureia protegida, né, que basicamente ela tem a função de diminuir a atividade da enzima urease. Diminuindo a atividade da enzima urease, nós vamos diminuir a perda de ureia por volatilização, que é uma das principais causas de perda de nitrogênio. Temos o nitrogênio, fontes de nitrogênio orgânico, que tem uma liberação mais lenta, mais gradual e que vão conferir um fornecimento de nitrogênio por um período maior durante o ciclo da cultura. Quando falamos em condições de aplicação, é indicado que o produtor realize a aplicação de nitrogênio pré-chuva, antes de uma chuva, de preferência com solo seco, porque essa aplicação, como muitos fazem após uma chuva, muitas vezes por medo de não acontecer, não ocorrer essa chuva, você acaba concentrando esse nitrogênio na superfície de solo, elevando o pH do solo e com isso você acelera a atividade da urease e acaba transformando mais ureia em amônia e perdendo para a atmosfera esse nitrogênio, esse elemento tão importante para a cultura. Quando você faz essa aplicação antes de uma chuva com solo seco, essa urease só vai começar a ativar, a trabalhar no momento que tivermos umidade. Com isso a gente consegue incorporar esse nitrogênio no perfil de solo, diluir essa concentração que antes estava concentrada na superfície de solo e com isso diminuímos a elevação desse pH em torno do grânulo de ureia e com isso diminuímos consequentemente a perda de ureia por amônia porque reduzimos a velocidade de atividade da urease. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui são os estágios fisiológicos importantes para o fornecimento desse nitrogênio. É importante que o nitrogênio seja fornecido para o trigo até a fase de espigueta terminal. A primeira fase é a fase de duplo anel. Até aí a cultura já definiu quantas folhas e quantos afilhos ela vai emitir. De duplo anel até a espigueta terminal, a cultura ela vai definir o tamanho da espiga, quantas espiguetas ela tem por espiga. E aí até essa fase de espigueta terminal que ocorre até a fase de final de perfilhamento,
nós devemos ter fornecido todo o nitrogênio que a cultura vai demandar para atingir aquele potencial produtivo que nós conhecemos lá no começo. Muito bem, Diego. Postas essas informações sobre o nitrogênio, a gente sabe que a planta de trigo ela não come só o nitrogênio, né? Quais os outros nutrientes que são essenciais nesse mesmo momento, Diego? Bom, Fernando, poderíamos citar aqui o molibdênio. O molibdênio ele é cofator enzimático de uma enzima chamada nitrato redutase. Essa enzima ela tem a função de, dentro da planta, no metabolismo da planta, transformar, reduzir esse nitrato a nitrito, que é a forma que a planta de trigo vai conseguir aproveitar esse nitrogênio, transformá-lo em produtividade. Então, se nós tivermos deficiência de molibdênio, nós vamos ter uma ineficiência na atividade da nitrato redutase e, com isso, um menor aproveitamento desse nitrogênio. Então, é importante que suplementemos molibdênio para a cultura para que tenhamos um melhor aproveitamento desse nitrogênio e transformação disso em sacas por hectare. Muito bem, Diego. Então, pessoal, a Força Técnica Agrosol se preocupa em trazer informações de qualidade para que a gente consiga atingir maior produção da cultura. Fiquem atentos para as próximas informações e até o próximo episódio.